Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa quarta aula do nosso curso de osciloscópio. Lembrando que estas aulas não ficam liberadas o tempo todo, né? Tem um período aí curto onde eu vou tirar essas aulas do ar. Na aula de hoje eu vou falar de atenuadores, tá bom? E é importante que você, se você não estiver no nosso grupo, na nossa comunidade, que você entre nessa comunidade, que é um grupo de WhatsApp, e esse grupo vai ficar, para esse grupo, essas aulas vão ficar liberadas por tempo indeterminado. Para você que só assiste aqui no YouTube, que vem aqui, não se inscreve no canal e vai embora, para você não vai conseguir ver essa aula por muito tempo, não. Então cai lá na nossa comunidade. Lá na nossa comunidade, a galera, todo mundo tem acesso ilimitado a essas aulas de osciloscópio que eu estou postando aqui no nosso canal do YouTube. Beleza? Hoje nós vamos falar de atenuadores, tá? Que tipo de atenuadores que tem, como que eu vou proceder no meu, essa aqui, inclusive, ó, sofrida, né? Essa canetinha já tá tudo torta, tudo danado, mas tá funcionando ainda, tá? Então nós vamos falar como é que nós vamos proceder nos meus testes na hora de fazer, principalmente para fazer as leituras. Muda a configuração do nosso osciloscópio na hora de fazer a leitura, beleza? Então, como você já sabe, vai lá para o nosso grupo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações aqui e também deixa o seu comentário aqui embaixo. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos atenuadores. O que é um atenuador? E para que serve? Alguns tipos de osciloscópio, por exemplo, o Hantek, né, não suportam uma tensão muito alta. Então, por exemplo, às vezes eu vou medir um sinal de uma bobina de ignição, né, do primário da bobina de ignição, e lá no primário da bobina de ignição, a bobina gera uma tensão muito alta. Ela vai te devolver um pico de tensão, que a gente fala, num valor extremamente alto, tá? E esse valor extremamente alto excede o limite do meu osciloscópio. Então vamos supor que o osciloscópio que suporte lá, eu não lembro exatamente o valor que dá aqui, mas vamos imaginar que ele suporte, sei lá, 200 volts, 300 volts, 400 volts de pico de tensão reversa, ou de pico de tensão. Ele suporta a entrada de 400 volts entrando aqui pelos conectores dele. Para isso, e a partir disso, ou quando isso acontece, pode ser que eu queime a ferramenta, que eu vou queimar o meu osciloscópio. Então, para isso, a gente usa um atenuador. Atenuador nada mais tem a função nada mais do que o nome dele fala. Ele vai atenuar, ou seja, ele vai receber uma tensão, vai segurar parte dessa tensão nele e vai deixar entrar um valor menor dentro do osciloscópio. Bem menor dentro do osciloscópio. Então, como que você vai fazer para usar esses atenuadores? Na verdade, existem alguns modelos aí, né? Mas os mais comuns. O mais comum é esse aqui. E a pinça atenuada. Tá? A minha, tá, como eu disse, está bem sofridinha. Eu fechei ela na porta de um carro uma vez, ela ficou tortinha assim, ó. Mas tem a pinça atenuada. Tá vendo? Ó? Tem uma chavinha aqui. Nessa chavinha aqui, de um lado está escrito X1 e do outro lado está escrito X10, ou 1X ou 10X, ó. 1X, aqui não vai fazer o foco, provavelmente para vocês. Deixa eu tentar marcar aqui, peraí. Então, ó, marquei aqui só para você ver, ó. Então tem essa pinça aqui, não sei se vai fazer um foco bonitinho, mas tem essa pinça aqui que é uma pinça atenuada que a gente fala, né? Então, de um lado ela está escrito X1 ou 1X e do outro lado X10 ou 10X. Ela é bem comum quando você compra os equipamentos da Hantek, a maioria dos osciloscópios de bancada, né, que o pessoal usa em laboratório de eletrônica, normalmente vem com uma pinça dessa quando você compra, né? Essa minha, como eu disse, já tem alguns anos, já mais de 10 anos tranquilamente essa pinça aqui, né? E eu utilizo mais de 10 não, mas uns 8 anos ela tem, e eu utilizo bastante ela, bastante mesmo, tá? Além disso, esse tipo de pinça atenuada aqui, ela tem uma calibragem que você pode fazer aqui também, ó, tá? Aqui tem um pinozinho aqui que você pode calibrar. Quando você compra um osciloscópio desse aqui, vem com umas ferramentinhas que parece uma chave de fenda que você pode dar uma calibrada nela, e num outro momento a gente vai falar de calibração do osciloscópio, caso seja necessário, tá? Se calibra pouco, na verdade, o osciloscópio, tá? A nossa precisão, muita gente fala que você tem que usar o osciloscópio por conta da precisão, né? O osciloscópio, sim, ele é muito preciso e muitas vezes você vai precisar de uma precisão no teste, mas não é a precisão de centésimo na leitura da tensão. É uma precisão no sentido de conseguir fazer um acompanhamento
mais preciso do que o multímetro faz. Por exemplo, quando você mede uma sonda lambda, um corpo de borboleta, você consegue ter um acompanhamento real do que está acontecendo. Então ele é mais preciso nesse sentido. Ah, a tensão está um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, coisa de pouca coisa, não vai mudar nada no seu teste, no nosso diagnóstico, né? Era essa história que vendiam para o pessoal quando começaram a vender aqueles multímetros mais caros, né? Quando começou a sair o mini para automotivo, que custava, tipo, um multímetro custava, colocar em dias de hoje, vai, um multímetro comum custava R$100, um bom, e o outro custava R$2.000, R$1.000, R$1.500, porque era um multímetro mais preciso. Cara, esquece isso, o amarelinho faz o mesmo teste que um multímetro de R$2.000. Normalmente, se a gente pensar em teste de tensão, tá? A diferença é a facilidade de uso que o outro te dá. O outro, na verdade, é um multímetro mais fácil de usar do que um multímetro amarelinho. O osciloscópio é uma ferramenta que te dá uma precisão absurda quando a gente compara com o multímetro. Eu consigo ter mais detalhes, mas é aquela situação também que eu já falei para vocês em outros vídeos. Agora, acabei de falar agora, já falei várias vezes, sempre falo. A questão é que o osciloscópio tem que ser usado na hora que for necessário, e aí o ponto a ponto da precisão não faz tanta diferença para nós nos testes automotivos, tá bom? Bom, o que faz? Como eu disse, o que faz isso aqui, né? A ponta atenuada, ela diminui 10 vezes o valor que você colocar aqui. Então, ou seja, se entrar 10 volts aqui e ela estiver no X10, que nem está aqui agora, vai sair aqui na ponta, vai entrar para dentro do meu osciloscópio um valor 10 vezes menor, né? Então, lá atenua 10 vezes. E esse atenuador aqui, ó, que é bem comum no mercado, ele atenua 20 vezes. Você consegue comprar no Mercado Livre facilmente esse tipo de atenuador aqui da Rantek. Ele atenua 20 vezes. Inclusive, ele é possível de usar em outras ferramentas. Tá? Em outras ferramentas que a entrada de conector é BNC, que é essa entradinha aqui, ó, que é esse conector BNC aqui. Tá? Eu estou falando então do quê? Estou falando do NIL, Tecnoscope, estou falando do Rantek. Tem alguns outros modelos aí que é o mesmo tipo de entrada. Só o PDL que não usa isso aqui, mas o PDL ele é preparado para receber uma tensão maior, então não precisa de atenuador no PDL para fazer testes em automóvel, tá? Não vai precisar usar. Eu não sei te falar o Bosch ou outras marcas, mas o PDL, que é o que eu tenho aqui, não preciso usar, mas no Rantekão aqui eu preciso usar sempre esses atenuadores. Por que a gente usa muito isso? Quando você compra um Rantek, por exemplo, ele vem com um cabo assim, ó. Esse aqui até inclusive foi aumentado aqui e tudo mais, mas ele vem com um cabinho assim, ó, um cabo, um fio, só para você encaixar lá. E aí, necessariamente, você vai ter que, dependendo do teste que você for fazer, você vai usar isso aqui. Mas quando eu vou saber se eu vou usar ou se eu não vou usar? Cara, fato é, todas as vezes que você for testar a bobina de ignição primária, você tem que usar, tá? Isso é um fato, né? Aí, toda vez que você for testar alguma coisa que tenha bobina, então um bico, uma válvula, qualquer que seja lá, eu te aconselho a usar. Vai queimar? Possivelmente não a tua ferramenta. Mas eu te aconselho a usar. Por quê? Porque até inclusive fica mais fácil você enquadrar o gráfico na tela. Tá? Eu vou te mostrar aqui, a gente vai captar um sinal e você já vai entender agora. Já vou montar aqui, vou mandar um sinal aqui parecido com o sinal de bico, igual eu mandei na aula passada para você entender. Vamos lá? Bom, pessoal, eu acho que eu falei que eu ia usar um gráfico muito parecido com um gráfico de bico injetor para fazer esse teste aqui. Porém, eu notei, fazendo alguns testes aqui agora há pouco, eu estou usando uma placa simuladora, uma placa didática que eu tenho aqui para dar aula, e eu notei que quando eu uso o atenuador nessa placa, ela dá diferença na medida, então eu resolvi usar esse gráfico aqui, que é um gráfico parecido com um gráfico de Raul, um pulso de onda quadrada, para a gente fazer os testes que aqui não está dando diferença e eu consigo fazer uma explicação muito melhor para vocês. Tá? Essa placa, só para eu exemplificar para vocês, não vai dar para eu levantar ela para mostrar agora, mas essa placa é uma plaquinha que a Sum ela vende para usos didáticos, tá? Então a gente tem uma dessa aí, eu estou usando ela aqui. Bom, é um gráfico de onda quadrada, você está vendo aí, só que você está vendo que eu estou fazendo duas leituras, tá? A leitura amarela do canal 1, eu estou fazendo com a ponta atenuada, tudo bem? Com a ponta atenuada, porém com o atenuador da ponta desligado. A leitura verde, você está vendo na tela, essa verdinha aqui, eu estou fazendo com um cabo comum, sem atenuação, sem nada. Basicamente um fio encaixado aqui no osciloscópio. Vou colocar aqui na linha do zero, para as duas ficarem iguais, para você poder visualizar legal. Olha que o gráfico está muito, muito, muito parecido, a não ser um pequeno pico que você vê aqui
no canal amarelo, que isso tem a ver com a ponta que eu estou utilizando, tá bom? Mas não tem problema nenhum, isso aqui não faria diferença nenhuma na hora de fazer os nossos testes. Beleza? Olhando aqui para a escala que eu coloquei, né? Eu estou aqui, ó, com uma escala no canal 1, tá? É uma escala de 1 volt. O tempo é o mesmo para os dois canais, né? Não tem como você fazer tempos diferentes para os canais, então o tempo 500 milissegundos, então o tempo que eu mudar aqui muda em todos. Vamos lá, ó. Aumentei, ó, mudou o gráfico para todo mundo. Diminuí, dá para você ver na tela aqui na parte de baixo, que dá para você ver que mexe o tempo, né? Diminuiu para todo mundo. Aqui, canal 1, eu estou usando 1 volt, tá? 1 volt, uma escala de 1 volt. Se eu mexer na escala, você vai ver que vai mudar o gráfico, mas não vou mexer, tá? Se eu colocar um pouco mais, menos, ó, nota, ó, o gráfico diminuiu o amarelo, ó, tá bom? Estou usando então a escala de 1 volt. Aqui eu estou no X1 no canal 1, X1, porque a minha ponta está com a chavinha aqui voltada para o X1, tá? No canal 2, opa, no canal 2, eu também estou com a mesma configuração, 1 volt, X1, tá bom? A leitura ela vai mudar aqui quando eu mexer na chavinha, considerando que o canal 2 é só um fio, não tem chavinha, né? Então eu não vou fazer nada no canal 2. Tá? Vamos lá para o canal 1 para você verificar. O que eu vou fazer aqui, né, pessoal? O que eu vou fazer? Eu não vou mexer na configuração aqui das escalas por enquanto. Eu vou só apenas acionar a minha ponta de X1 para X10. Eu liguei o atenuador. Olha o que aconteceu com o gráfico, quanto ele diminuiu na tela, né? Pela lógica, você fala, ah, cara, tem que diminuir 10 vezes. Na verdade, no tamanho aqui, você não vai ver muito isso. Vamos fazer algumas leituras que você vai entender, ó. Se eu fizer a leitura do gráfico azul, né, considerando a escala que eu estou usando lá, nós vamos verificar uma leitura de 4,92 volts. 4,92 volts. Detalhe, existe uma configuração interna aqui no meu osciloscópio, onde esta régua de leitura vai estar presa em um dos canais. Então, na verdade, essa régua de leitura aqui, no caso, ela está presa no canal 1. Então, você já vai entender já o que é isso na hora que eu mudar a escala, mas 4,92. Como é que você vai ver isso aqui? Olha lá. Como é que eu olho esse número, Márcio, sem ficar fazendo conta, sem ter que ficar olhando númerozinho no canto? Embaixo, na parte de baixo do osciloscópio, nós temos aqui, ó, algumas medidas, tá? Medida de tempo na horizontal, medida de frequência, medida de tempo, medida de voltagem. Lembrando, voltagem é vertical, tempo é horizontal e frequência tem a ver com a quantidade de vezes que o gráfico acontece dentro de um segundo, que um ciclo acontece dentro de um segundo, tá? Na verdade, a frequência ele vai identificar a quantidade de vezes que existe de repetição, tá? Dentro da escala que eu coloquei aqui, ó. Quanto que isso se repete, tá bom? Dificilmente você vai usar isso aqui no seu dia a dia dentro da oficina, tá? Então vamos só porque a gente vai usar mesmo é tempo e tensão. Quando eu, como você já viu aí, ó, quando eu acionei a minha chavinha, da minha ponta atenuada, o gráfico amarelo diminuiu. Olha lá, então, ó, eu tinha um gráfico amarelo igual o azul aqui, eu vou usar o azul de referência, então eu tinha 4,37 volts a altura da onda de pico a pico, ou seja, daqui de baixo até lá em cima, onde eu medi, tá? Quando eu acionei a chavinha, esse valor diminuiu significativamente, olha lá. O valor foi para 497 milivolts. Se você olhar aqui, na verdade, o que eu fiz? Eu diminuí aqui, isso aqui, em 10 vezes, né? Vamos fazer um outro teste aqui, só para você entender. O que eu tenho que fazer aqui? Eu diminuí. Márcio, mas e aí? Eu precisava saber quanto está dando. Porque o que o atenuador faz? Ele segura a tensão antes dela entrar no meu osciloscópio. Então, o atenuador está falando, ó, vai entrar menos no osciloscópio, ó. Entrou menos, tá bom? Como é que faz? Como é que eu sei se está dando a mesma leitura? O que nós vamos fazer? Nós vamos aqui na escala, no cantinho da tela de novo, onde estava X1, nós vamos mudar para X10, porque eu estou usando uma ponta atenuada 10 vezes. Aqui está X1, eu vou colocar X10, ó, X10 aqui, ó, ponta atenuada, X10. Vamos lá olhar a leitura, o que aconteceu? Vamos olhar a leitura, o que aconteceu? Olhando que não mudou nada o gráfico, nota que não mudou nada o meu gráfico, nada, né? Eu mexi aqui na escala, no cantinho da tela, mas meu gráfico continua igual. Porém, ó, eu não mexi a régua. Olha aqui, a régua está no mesmo lugar, tá bom?
A régua está no mesmo lugar. Lembrando que aqui em cima ela dava algo em torno de 5 volts. E aqui embaixo, vamos olhar no cantinho da tela para ver o que aconteceu. Ele me deu uma leitura de 5 volts. Então vamos entender isso de novo. Ó. Quando eu mexer a chavinha para X10, né, que nem eu fiz agora aqui, ó, olha lá, o gráfico vai aparecer na tela para você e agora ele vai ficar maior que a tela. Né? Quando eu mexer a chavinha para X10, tá? A minha tensão que vai entrar no meu osciloscópio é toda a tensão que vier do componente que eu estou medindo. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse valor aqui vai ser mais alto e eu preciso ajustar aqui no meu canto para o mesmo padrão da pinça. Então tá X10, vou colocar X1, porque agora eu estou usando X1. Na hora que eu fizer a minha leitura vai ser real. Tudo bem? Lembrando, tem configuração, todos os osciloscópios têm configuração para você fazer a leitura aqui. Ó. Quando eu mudo, por exemplo, vou explicar agora para você entender aqui isso aqui. Vou colocar aqui, ó, minha pinça do osciloscópio no X10, tá? E eu vou ajustar aqui no cantinho para X10. Então, eu ajustei aqui na configuração de leituras do meu osciloscópio para X10, ó. X10, então passou a ser 10 volts aqui, ó. Então, cada quadro desse aqui agora vale 10, ao invés de valer 1. O que está acontecendo? Esse valor de leitura aqui, ó, continua sendo o mesmo do gráfico grande, quando ele estava grande. Porém, estou mostrando o valor de leitura, vocês não viram. Este valor de leitura aqui, ó, continua sendo o mesmo que eu tinha. Então, com o gráfico aberto inteiro eu tinha 5 volts. Com o gráfico atenuado, eu continuo tendo 5 volts aqui, ó, na minha leitura. Por quê? Porque eu ajustei na lateral aqui, ó. Eu coloquei que eu estou atenuando. Coloquei que estou atenuando em 10x. Beleza, sem novidades, tá? Porém, se eu quisesse medir o valor de tensão deste outro gráfico aqui, ó, eu não conseguiria. Por quê? Porque agora, o que ele vai fazer? Ele está me usando 10 vezes mais. Ou seja, a leitura sai toda errada. Aqui está falando que aqui, daqui de ponta a ponta aqui, ó, me dá 49 volts, 50 volts. Mas por que isso está acontecendo, Márcio? Porque, na verdade, a referência está no 1, no canal 1. Tem como eu mudar isso aí? Tem. Existem configurações na tela do osciloscópio que você vai mudar, você vai escolher. Mas como isso é muito particular de ferramenta para ferramenta, eu não vou mostrar aqui, tá bom? Mas você vai procurar aqui uma configuração que ela vai mudar. Aliás, eu vou mostrar assim para vocês. Espera aí, deixa eu melhorar a tela aqui que eu já mostro para vocês. Então vamos lá, qual que é a configuração que eu vou usar aqui, né? Como eu disse para vocês, ó, se eu medir daqui aqui, ó, como eu estou usando o meu canal 1 como referência, né? Então, ó, nesta medida aqui, eu usando o canal 1 como referência, ele está falando, ó, aqui está dando 5 volts. Por quê? Porque na minha configuração da ferramenta do meu osciloscópio, tá? Na configuração do meu osciloscópio, eu estou usando a ferramenta em X10 aqui, ó. X10. Beleza? Então, o que o osciloscópio está falando? Ó, quando eu coloquei X10, esse número de tensão aqui, ó, passou a ser 10 volts e não 1 volt. Quando eu coloco X1, ó, é 1 volt. Quando eu coloco X10, ó, é 10 volts. Quando eu coloco 20 para 1, olha lá, é 20 volts. Né? Lembrando que a gente tem um atenuador de 20 para 1 aqui. Então, eu vou ter que escolher a regra aqui. Beleza, eu estou colocando aqui, ó, X10, porque é a regra que eu estou seguindo. Aqui a regra que eu estou seguindo é a regra do meu canal 1. Como é que eu mudo isso, Márcio? Márcio, como é que eu consigo saber qual que é a regra que está sendo seguida? Ou se eu quero o referencial no canal 2. E na verdade isso aqui é mais para você ficar atento do que para você mudar, porque você vai mudar menos do que ficar atento. Pode ser que esteja configurado errado o teu osciloscópio e você vai se lascar lá. O que é o jogo aqui? Ó? Você vai clicar aqui, né? Como eu disse, é muito particular de ferramenta para ferramenta. Você vai lá em cursor, source, e olha aqui, ó, tá escolhido o canal 1, ó. Ou seja, a régua que vai medir aqui, ela vai medir sempre pelo canal 1. Se eu colocar no canal 2, olha o que vai acontecer. Vamos lá para o canal 2. Deixa eu mexer a tela de novo para vocês aqui. Coloquei no canal 2 e vamos fazer o seguinte, ó.
Vamos medir aqui agora. No canal 2, eu estou usando uma escala de 1 volt aqui embaixo. Tá 1 volt. Então, quando eu coloco no canal 2, agora eu consigo fazer a medida aqui no canal 2. E no canal 2, eu vou ter os mesmos 5 volts que eu tinha antes. Porém, quando eu uso o canal 1 como referencial, deixa eu só ajustar a tela aqui de novo. Quando eu uso o meu canal 1, canal 2 como referencial, deixa eu dar um zoom. Só um minutinho, galera. Vamos lá. Porém, quando eu uso meu canal 2 como referencial, se eu for medir a tensão do meu canal 1, que nem a gente estava fazendo antes, que é o que eu atenuei, olha lá o que vai acontecer, ó. Ele dá 400 e poucos milivolts. Ou seja, o valor já não bate mais com o que eu li antes. Resumindo, pessoal, e espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, que talvez tenha ficado dúvidas aí. Porque isso aqui é fácil, mas ao mesmo tempo você tem que entender bem bastante dos seus ajustes aqui. Resumindo, como que eu trabalho? Eu sempre largo o referencial no canal 1. Vamos lá. Então aqui é... Opa. Sempre largo meu referencial no canal 1. Então cursor, tipo de cursor, source, né? Ó, largo no canal 1. E aí quando eu deixo no canal 1, tá? Como eu deixo no canal 1, o que que eu faço? Se eu atenuar, beleza, eu uso o atenuador. Se eu não for atenuar, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, ó. O que que eu escolhi aqui, ó, no canal 2? Pô, escolhi uma escala de 1 volt aqui, ó. Então tá bom, eu sei que é 1, 2, 3, 4 e mais um pouquinho, quase 5 volts. Porra, mas o canal 1 tá atenuado. Não tem problema. O canal 1 tá atenuado, ele muda a regra. Então eu faço a leitura aqui, que é mais fácil para mim, né? Ou não, ou eu vou olhar aqui, ó. Tô atenuado, canal 1, X10, 10 volts, porra. 10 volts tá dando mais ou menos metade do gráfico aqui, ó. Daqui aqui é 10, deu mais ou menos metade do gráfico. Então eu sei que aqui ele me deu 5 volts mais ou menos. Márcio, mas e se eu usar um atenuador de 20 para 1? O que que vai acontecer se eu usar atenuador de 20 para 1? Isso aqui vai diminuir pela metade ainda. Ou seja, tudo que entrar aqui vai diminuir 20 vezes. Então o que que é mais importante que você precisa entender de atenuadores? Você precisa entender de atenuadores é o seguinte, como dica prática aqui do dia a dia, utilize sempre o atenuador. Se você precisar atenuar um sinal, dê a preferência de usar o atenuador no canal 1, porque normalmente o teu osciloscópio já vem configurado para leitura a regra de leitura está no canal 1, normalmente é assim, tá? E se eu usar o atenuador, eu vou observar o que está acontecendo lá e vou fazer a conta olhando na grade. Por isso que é importante, como eu disse antes, deixar a grade no fundo do osciloscópio. Tem gente que gosta de tirar isso aqui, né? Ah, eu vou tirar a grade. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que tira a grade, que eu quase nem lembro, né? Onde que faz algumas coisas aqui que eu não uso particularmente. Não, Márcio, eu gosto dele sem grade. Acho que é aqui. Não, não é. Eu gosto de usar sem a grade. Cara, é opção, tá? É opção. Mas eu particularmente em display grade, ó. Vou tirar a grade, ó. Olha lá, fica essa tela seca aqui. Se é difícil você fazer a leitura, você tem que ficar achando onde está aqui. Não, mas fica mais bonito, cara. Opção. Mas eu gosto de usar a grade, porque pela grade eu vou olhar e já vou resolver o meu problema, né? Eu já vou normalmente já bater o olho e já ter uma noção do que está acontecendo com base no que eu escolhi de métricas para fazer a leitura, as métricas na lateral. Tensão e tempo me facilita muito minha vida. Então, dica número 1, se eu fosse você, sempre que eu fosse utilizar o meu atenuador, eu utilizaria no canal 1, quando é um sinal atenuado, preciso medir um bico aqui, o sinal está muito grande, ou preciso medir um valor de tensão, de pico, um valor do sinal de uma bobina, vai ter pico de tensão, corre de queimar o osciloscópio, usa o atenuador, ou esse aqui, ou a caneta, ou a ponta atenuada, faça os testes, mas coloque no canal 1, né? Porque aí as suas regras de leitura vão ficar lá. As outras leituras que você possa fazer na sequência, se você não for usar atenuado, naturalmente essas outras leituras elas vão estar olhando na grade, vai ser fácil para você identificar, porque o número é inteiro, é 1, 5, 10, né? Aí você consegue fazer 1, 5, 10 não, 1, 2 e 5, se eu não estiver enganado aqui, você consegue fazer a leitura muito, muito, muito mais fácil. Beleza, pessoal? Espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês, ficou bem grande, né?
Espero que ela tenha sido produtiva para vocês. Eu espero vocês na próxima aula. Lembrando que isso aqui não vai ficar por tempo determinado aqui no YouTube, só lá na nossa comunidade. Beleza? Um abraço, até mais, valeu!